Bíblias, no livro de Atos, o capítulo 26. Livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo 26. E o versículo 24. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 26, o versículo 24. Diz assim a palavra do Senhor: E dizendo Paulo isto em sua defesa, disse Festo em alta voz: Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Mas ele disse: Não deliro, ó potentíssimo Festo. Antes digo palavras de verdade e de um são juízo. Amém? Amém. O irmão pode sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Hoje eu quero falar sobre fanatismo. Por que eu quero falar sobre fanatismo? Porque o fanatismo é uma coisa errada. Todo mundo odeia fanáticos. Pessoas fanáticas, por causa de futebol, já teve gente morrendo por causa de time de futebol. Não pode ir para o estádio as pessoas hoje. Se é o jogo do time da capital contra outro time da capital que tem tantos títulos quanto o outro, as duas torcidas não podem se encontrar. Teve um dia que eu estava vindo para a igreja, aí eu tinha que dar, acho que era até o dízimo, tinha que dar aqui na casa do Senhor. Aí eu esqueci, eu falei, eu vou no terminal João Dias, e eu tiro lá no caixa eletrônico. Quando eu fui lá, eu fiquei com medo, que era tanta polícia, um com os trabucos maior que o outro, assim. Falei, ixi, roubaram alguém aqui. Quando eu fui ver, era trazendo um montão de marmanjão de camisa verde, porque eles tinham que sair antes de acabar o jogo de futebol, senão ia matar o outro de camisa branca, vermelha e preta. Eu falei, misericórdia. Aí os policiais tinham que escoltar os marmanjão, andando de a pé, olhando tudo feio, tudo grandão assim, olhando encarado, mal encarado para todo mundo. Se pudesse, matava por causa de futebol. Fanatismo. E o fanatismo religioso também é condenável. Só que eu vou ser sincero, o que é um fanatismo religioso? Os irmãos, o que é um crente fanático? Será que é realmente fanático ou uma pessoa dedicada? Por exemplo, é uma coisa que é politicamente incorreta falar isso. Um servo de Alá que explode seu próprio corpo, ele é um fanático religioso ou ele é um piedoso da sua religião? Para o mundo, para mim, ele é um fanático. Mas lá na religião dele ensina que ele tem que fazer isso. A religião dele permite que ele possa fazer isso. Então ele não é um fanático, ele não está acima daquilo que é permitido pela religião dele. Para eles é uma pessoa louvável. E eu digo uma coisa para os irmãos: há muita coisa que o mundo acha que é fanatismo, mas que pela palavra de Deus é dedicação e é piedade. Muito cuidado com esse negócio de falar assim: olha, eu sou crente, mas eu não sou fanático. O que é fanático? Me explica. Para o mundo, ou você obedecer a palavra de Deus, já é fanatismo. Então, muito cuidado em dizer assim: olha, eu sou crente, mas eu não sou fanático. O que não é ser fanático? É ir para a igreja só de vez em quando? É só lustrar banco e cadeira de igreja? É não ter compromisso com as coisas de Deus? É apenas ter uma religião para falar: sou evangélico, sou cristão, mas não ter comprometimento? Isso é ser fanático? Cuidado. Nós vamos ver hoje pela palavra de Deus que para o mundo que é fanático, para Deus é um crente fiel. Para Deus é um crente aprovado. É homem, é mulher de Deus que tem garantido a sua coroa lá no céu. Para o mundo é fanatismo, mas para o Senhor são homens valorosos e vasos preciosos na mão do Senhor. Para este mundo, irmão, as pessoas que pensam que suas convicções são as únicas certas, é fanatismo. Porque para o mundo é assim: não,
Cada um tem sua religião. Respeita a minha religião, que eu respeito a sua. O que isso quer dizer? Assim como eu acho válida o pensamento da sua religião, você também acha que meu pensamento é válido. Isso para o mundo é um sinal de não fanatismo. Para o mundo, olha como ele é tolerante, está vendo? Por mais que ele é cristão, ele acredita que o budista também está no caminho certo. Para o mundo você é uma pessoa louvável, mas para Deus você é uma pessoa detestável, porque você está falando que Jesus morreu em vão. Buda não morreu por você, Maomé não morreu por você, nenhum orixá morreu por você, Jesus morreu. Então quando você fala que tanto faz budismo, quanto faz zoroastraísmo, islamismo, hinduísmo, espiritismo e Jesus, todas as religiões são boas, você não é um homem de Deus, você não é uma mulher de Deus, porque você está dizendo que a morte de Jesus foi em vão, você está dizendo que aquilo que Jesus fez na cruz foi em vão, que o sangue derramado dos 12 apóstolos do Cordeiro, alguns foram crucificados, alguns morreram espancados, outros morreram apedrejados, outros morreram degolados. Você está dizendo que tanto faz. Você tem que ter certeza que você está seguindo uma verdade imutável, porque não é uma verdade baseada em filosofia, é uma verdade baseada na realidade, pelo que Deus fez. E o que Deus fez pelo homem, morreu numa cruz. A palavra do Senhor diz assim, olha como os apóstolos achavam que era a sua fé. Em Atos 4:20 diz assim: pois nós não podemos deixar de falar das coisas que temos vistos e ouvido. Eles tinham sido proibidos de pregar a palavra de Deus pelos fariseus e pelos sumos sacerdotes, mas eles tinham certeza que eles estavam vivendo a verdade e que era injusto eles deixarem de falar a verdade da palavra de Deus. E hoje muito crente não quer escandalizar o mundo. Não, meu amigo é espírita, o meu amigo é ateu, então eu não vou falar nada, vou ficar quieto, não vou me meter nisso. Se ele falar alguma coisa, eu vou falar que o que importa é ser feliz. Ah, irmão, e você diz que é cristão? Muita gente diz que é cristã, mas sabe o que toda religião cristã tem em comum? Não é a crença que a Bíblia é a palavra de Deus, não é a crença que Jesus é Deus, não é a crença do nascimento virginal de Jesus, não é a crença na Trindade. O que toda religião cristã tem em comum, adventista, mormon, testemunho de Jeová, católico, evangélico, protestante, é crer que haverá um juízo final. Todas elas creem nisso. Toda religião cristã crê no juízo final. Então, se você se diz cristão, mas não vive como um cristão, você não crê no juízo final. Você não acredita que Jesus irá trazer a conta dos seus pecados. E se você não crê que Jesus morreu numa cruz e que Ele é a verdade, é o caminho, é a vida, como está em João capítulo 14, versículo 6, e que ninguém vai ao Pai senão por Jesus, você não é cristão. Não é fanatismo crer de todo o coração que só em Jesus está a verdade. Isso não é fanatismo, isso é viver o evangelho verdadeiro. Sabe por quê? Quando você não crê em algo, você não faz de coração. Tudo que você não gosta, você faz com preguiça, faz com má vontade, e quando não dá, você não faz. Essa é a verdade. Pensa uma coisa, pensa o que é amor. O que é o amor? Ah, vai no dicionário? Não vai no dicionário não, eu vou te explicar o que é o amor. Tudo aquilo que você faz sem obrigação nenhuma, sem ter um chicote do lado, sem ter nenhum constrangimento, e você faz com afinco, isso é amor. Tudo
Tudo que você faz, por exemplo, eu amo o meu trabalho. Mas se, por exemplo, o seu patrão parasse de pagar, você iria? Eu não ia não. Né? Mas tem gente que ama o trabalho. Tem gente que gosta tanto do trabalho que ele mesmo não recebendo, ele não aguenta ficar em casa e vai trabalhar. Mas se eu não receber, eu não vou. Agora, por exemplo, a minha família, o meu filho, a minha esposa, por mais que eu não tenha nada em troca da parte deles, eles não podem dar dinheiro para mim, eles não podem me dar saúde, eu ainda assim os ajudo, os provejo melhor para eles, mesmo não tendo nada em troca. Isso é amor. Então o amor é quando você faz algo sem ser obrigado a fazer. Quando você é obrigado, você não faz. Quando você não tem convicção daquilo, você não faz. Porque hoje tem um montão de crente que não evangeliza, tem um montão de crente que não visita os enfermos, tem um montão de crente que não ajuda os necessitados, tem um montão de crente que não prega a palavra, tem um monte de crente que não está nem aí para a obra de Deus, porque não tem convicção da verdade. Ele não sabe se aquilo que é pregado, que a Bíblia que ele carrega na mão ou no celular hoje em dia é verdadeira. Porque se ele soubesse, ele levaria a sério. E isso não é fanatismo. Crer que aquilo que você está fazendo é uma verdade absoluta, não é relativo. Porque além da palavra de Deus ter cumprido já 90% das suas profecias, e foi 90% mesmo, falta só 10%, e algumas delas é a volta de Jesus, é o anticristo, é o falso profeta, é o milênio, essas coisas, mas 90% foi cumprido, além de ter profecias já cumpridas e outras para se cumprir. Essa verdade, ela foi feita por sangue. Vós não foste comprado por prata ou ouro ou qualquer coisa corruptível, mas pelo sangue precioso de Jesus. A sua verdade, na qual você vive, não foi um grande filósofo que falou, não foi um grande sábio, não foi um grande avatar, um grande espírito que ensinou um montão de baboseira para as pessoas. Você sabia que tem até uma religião que segue o ET Bilu? Sabia disso? Segue o ET Bilu. O ET Bilu fala, eles acreditam. Mas o que o ET Bilu fez? Fez nada, está falando um montão de coisa. Agora Jesus morreu na cruz por você. Será que é fanatismo acreditar que Jesus é a única verdade e que Maomé é uma mentira? Que Buda é uma mentira? Que Brahma é uma mentira? Que Krishna é uma mentira? Que esses monte de espíritos, entidades é mentirosa? Não é, porque eles não fizeram nada por você. Agora Jesus morreu na cruz por mim. Ele fez algo por mim. Não é fanatismo acreditar que Ele é a única verdade. Para este mundo, fanatismo são pessoas que colocam a sua vida religiosa acima da sua vida particular. O que é isso? Quantas pessoas acham que é loucura um crente de repente dispensar de vender bebidas alcoólicas? É crente, está desempregado, mas tem que vender bebidas alcoólicas. Mas eu estou desempregado, o que eu vou fazer? Um homem de Deus dispensa o emprego. Dispensa. Um homem de Deus que é trabalhador, que é segurança, de repente não está achando emprego em lugar nenhum, mas quando vai no lugar das meretrizes, na casa das meretrizes, precisa de segurança. O que um homem de Deus faz? Se nega. Está maior desemprego, mas passa nos motéis, sempre está precisando de emprego no motel. Não importa a época, lugar amaldiçoado, sempre está precisando de emprego. Um homem ou mulher de Deus não aceita. Mas para muitos, tudo que eu falei agora é fanatismo. Você vai passar fome?
por causa da sua religião? Só porque sua religião diz que prostituição é pecado, você vai deixar de ser segurança, vai deixar de ser recepcionista de um motel, vai deixar de vender uma cachaça para o povo, só por causa da sua religião? Se você quer ir para o céu, sim. Glória a Deus. Glória a Deus. A sua vida com Deus é mais importante do que arroz e feijão. Aleluia. A sua vida com Deus, o seu galardão no céu é mais importante do que o seu lazer. Tem muita gente que não pode ver um fim de semana que viaja. Tem muita gente que não pode pegar umas férias que já some. Aí quando está desempregado, está na igreja, está lá chorando, está lá orando, está lá se matando. Jesus abre a porta para mim, mas quando Jesus abre, não pode ter uma férias. Não pode ter um feriadinho. Já não vem para a casa de Deus, já não faz a obra de Deus. Amém. É como eu falei, cada um sabe de si. Há tempo para tudo. Há tempo para colher, há tempo para cegar, há tempo de chuva, há tempo de sol, há tempo para tudo, irmãos. Vai chegar o tempo que você vai poder fazer aquilo que é necessário. Mas o problema é quando todo o tempo você não tem para Deus. Deus só tem a sobra. Jesus nunca tem o principal da sua vida. Você tem 24 horas do dia. 8 horas você dorme, 8 horas você trabalha, 8 horas você tem de lazer. Mas Jesus muitas vezes recebe só o resto. Só o resto. Você acha isso normal? Para o mundo é. Porque para o mundo, uma pessoa que se esforça para ir para a igreja, uma pessoa que se esforça para visitar os enfermos, uma pessoa que dispensa empregos porque é contra as suas convicções da palavra de Deus, para o mundo é uma pessoa fanática. Mas para Deus é um crente fiel. E eu digo uma coisa, irmãos. Uma pessoa que realmente vem para a casa de Deus, ele tem que pegar filho. Glória a Deus. Tem, irmãos. Tem. Você vê como nós estávamos conversando aqui agora há pouco, que os filhos das trevas são mais prudentes em sua geração do que os filhos da luz. Hoje em dia, o brasileiro não é muito preparado para trabalhar nas coisas técnicas. Eu sou um deles. O brasileiro não é especializado. Nós saímos da faculdade totalmente despreparados, inclusive médicos. Por isso que acontecem umas barbeiragens aí na medicina. Porque esse povo só fica pensando em política e safadeza lá nas faculdades. Aí quando sai de lá não sabe nem dar um draminho. É verdade mesmo. É verdade. Tão despreparado. Mas quando entra no emprego, se esforça. Vai ler, vai se esforçar, presta atenção, não falta um dia, está doente, vai para o emprego, porque não quer perder o emprego. Quer mostrar que é uma pessoa capaz. Eu estou falando da minha própria vida. Quer mostrar que é uma pessoa que tem capacidade para aquilo ao qual foi entregue para ela. Talvez ela nem conheça, mas ela quer mostrar que tem capacidade. Aí se esforça. Agora muita gente vem para a casa de Deus, não se esforça para nada. Não lê a Bíblia, não ora, não vem para a igreja, não tem tempo para Deus, porque não é fanático. Não quero colocar a minha vida acima da minha religião. A minha religião, eu tenho a minha religião, mas eu não sou como esses fanáticos que estão lá na igreja orando, que ficam lá na igreja pregando a palavra, que vão nas praças pregar a palavra, que visitam os enfermos, que oram. É? Não tem tempo para Deus? Você sabe que o céu é uma eternidade toda. Se você não tem tempo na terra, não vai ter tempo no céu também não. Oh, glória. Mas a palavra de Deus diz assim, sobre colocar a sua vida particular acima da sua vida religiosa. É fanatismo para o mundo? Para Deus não é. Apocalipse 12:11. E eles venceram
pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Paulo falou em Atos capítulo 20, versículo 24: mas em nada eu tenho a minha vida como preciosa para mim, contando que complete a minha carreira e o meu ministério que eu recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho e da graça de Deus. Em Filipenses 1, 21, 22 diz assim: porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro, mas se viver na carne resultar para mim fruto do meu trabalho, não sei então o que hei de escolher. Para os homens de Deus, a vida deles não vale nada, só tem valor se for uma vida no altar do Senhor, só tem valor se for para obedecer ao Senhor, só tem valor se for fazer a vontade de Deus. Para o mundo é fanatismo. Sim, nossa, que é isso? Não bebe uma cervejinha na sexta-feira? Não vai no happy hour, né? Na hora da felicidade, no happy hour, para se divertir, beber umas biritas? Não vai no campo de futebol ver um jogo? Que é isso? Não ouve música do mundo? Que é isso? É fanático? Para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Glória a Deus, glória a Deus. Para o mundo é fanatismo, você só ouvir as coisas de Deus, ouvir as coisas de Deus, só orar, ler a Bíblia. O mundo é fanatismo. Para Jesus é vida eterna. Glória a Deus. Você já está vivendo um pedacinho do céu. Amém, Senhor. Tem um que a gente canta assim: da linda pátria estou, bem longe e cansado estou. É a canção do exílio. Segundo o pensamento de quem fez este hino, ele via como um peregrino aqui na terra. Sabe o que é um exilado? Um exilado é o seguinte: vamos pensar que eu estou no Brasil, eu sou brasileiro, eu sei falar português, eu conheço São Paulo, conheço São Paulo de ponta a ponta, meus familiares estão aqui, o meu sotaque é um sotaque paulistano, sou brasileiro. Tudo, eu gosto de comer arroz com feijão, sou brasileiro. Aí de repente, por algum motivo, alguém quer me matar, ou o governo, ou algum bandido, não sei, alguém quer me matar. Eu sou obrigado a sair do meu país, aí bem para longe do meu país, ir para um lugar que vai me dar asilo, que vai me ajudar. Eu falo: não, aqui, Marcelo, ninguém vai tocar em você, a gente garante a sua integridade física, quem tocar em você, toca na gente. Amém, eu estou livre. Mas o meu pensamento está sempre no Brasil. Oh meu Deus, quando eu vou comer meu arroz com feijão? Quando eu vou voltar a dialogar em português? Quando eu vou ver minha família, minha mãe, meus irmãos? Ou quando eu vou numa Assembleia de Deus? Aqui não tem Assembleia de Deus. Eu estou num lugar, mas eu só penso em outro. Será que você pensa no céu? Porque o seu lugar, pelo certo, não é aqui. A nossa cidade é daqui? A Bíblia diz que a nossa cidade está do céu. Então tem que pensar nas coisas do céu. Não fica pensando nas próximas férias, não. Acabei de tirar minhas férias, para onde eu vou ano que vem? Acabei de ter um aumento, o que eu vou comprar? Comprei um videogame agora, qual videogame eu vou comprar? Comprei um carro agora, que carro eu vou comprar? E o céu? E o céu? O que tem lá no céu? Você é um exilado mesmo? Você é um cidadão do céu? Para o mundo isso é fanatismo. Mas eu digo uma coisa para você: isso aqui é a palavra de Deus. Não há condições de você dizer que é um crente, que é uma pessoa dedicada, se o seu coração não está no céu, só está nas coisas da terra. Para muitas pessoas no mundo, quem é dedicado nas suas práticas religiosas é um fanático. Um dia eu conversando com alguém, eu disse que na igreja nós orávamos 1 hora.
E a pessoa é cristã. Fala, meu Deus, como vocês conseguem orar tanto? Por quê? A gente está orando pouco. Vocês conseguem orar 1 hora? Eu falei, não, estamos orando pouco. Os grandes homens de Deus oravam no mínimo 2 horas. Nós estamos orando pouco. Não é orgulho falar que estamos orando 1 hora, estamos orando pouco. Mas para o mundo já é fanatismo. Para o mundo, você ler todo dia a Bíblia é fanatismo. Irmãos, o mundo quer nos afastar do Senhor. Essa é a verdade. E essas coisas entram na nossa mente, entram na nossa cabeça, a gente acaba acreditando. Mas é para te escravizar. Porque quanto mais longe você fica do Senhor, mais longe você fica do céu. Mais longe você fica da sua bênção. Pensa bem. Quanto esforço você faz para ir para o seu trabalho? Quanto esforço você faz para o seu lazer? Quanto esforço você faz para ganhar o seu dinheiro? Agora, para as coisas de Deus, não dá para orar, não dá para cantar, não dá para preparar uma palavra, não dá para visitar um irmão enfermo, não dá para evangelizar alguém que está necessitado, não dá nada para Deus. Agora, para você pode fazer tudo, porque você não é fanático. Então você não vai se dedicar tanto assim à oração, não vai se dedicar tanto assim. Eu, quando estava trabalhando, isso faz mais de 10 anos, todo dia antes de começar o trabalho, eu ligava o computador e ficava lendo alguns estudos bíblicos, alguma palavra, e o pessoal, aí eu não sabia, mas tinha gente reparando nisso. Aí com o tempo eu fiquei meio preguiçoso e chegava em cima da hora. Aí não dava mais para fazer aquilo, isso era um trabalho, né? Pega mal, né? Aí o rapaz falou assim, você melhorou. Por que eu melhorei? Porque você era muito fanático, você era meio vibrado com essas coisas de religião, você só lia essas coisas. Eu falei, mas eu leio ainda. Não, agora você parou. Não, eu leio durante o serviço, né? Mas quando chegando em casa eu leio. Então, você ainda é fanático? Não, não sou fanático. Eu apenas gosto da palavra de Deus. Mas para o meu colega eu era fanático. Irmãos, para o mundo, o fato de você ler a Bíblia todo dia, orar todo dia, já é fanatismo. O mundo quer que você seja aquele... Sabe como era aquele católico antigamente, que só ia para a missa domingo? O mundo religioso é isso. Aquela pessoa que só vai aos domingos. Vai lá, não faz nada, senta, ouve o sacerdote falar, aquele montão de falação e vai para casa. Ai, fiz a minha obrigação da semana, agora eu vou ter uma semana abençoada. Não. O servo de Deus ele tem que ser dedicado. Jesus disse assim em Mateus 16:24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Você tem que negar a si mesmo. Em Atos 2:42 diz assim: e os discípulos perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Sempre. A esperança persistente. Perseverança é esperança persistente. É sempre você esperar, sempre você esperar, sempre você esperar. E eles estavam sempre esperando Jesus em comunhão, no partir do pão e nas orações e na doutrina dos apóstolos. Glória a Deus, aleluia. Eram fanáticos? Não, eram dedicados. Para resumir tudo que eu estou falando, o que o mundo diz que é fanatismo, a palavra de Deus chama dedicação. Assim como muitos dedicam a sua profissão, muitos se dedicam aos estudos, muitos se dedicam à família, muitos se dedicam à safadeza, você tem que se dedicar para Jesus. Glória a Deus, aleluia. Você tem que se dedicar para servir esse Deus maravilhoso. Vão falar que você é fanático porque você vem para a igreja orar. Vão falar que você é fanático porque que só por crer que apenas Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Vão crer que você é fanático porque você vai se recusar em fazer algumas coisas que todo mundo faz.
Mas eu digo, você é uma pessoa dedicada ao Senhor, deixa o mundo, porque disse o apóstolo João: o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Amém? Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.